Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico Nossa Missão. Espero que você esteja aí, com Bíblia em mãos. Eu estou aqui com a Bíblia em mãos e também com a Bíblia no aplicativo, não tem problema, para que nós possamos estudar mais esta aula. Esta é a aula de número 8. Lembrando que este curso ele tem no total 13 lições. E hoje nós vamos falar então sobre comunhão com Deus e com os irmãos. E o texto de referência é o Salmo 25, versículo 14. Vamos iniciar então fazendo essa leitura bíblica desse salmo para que nós possamos fazer a introdução aqui da nossa aula. Salmo 25 é uma oração por auxílio divino. É o Salmo de Davi e no versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para com os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Observe aqui o destaque, a intimidade, que tem tudo a ver com a comunhão. Então, a comunhão com o Senhor, a intimidade do Senhor, ou seja, nós já podemos iniciar dizendo que comunhão com Deus e com os irmãos tem muito a ver com intimidade com o Senhor. E esta intimidade é através do temor e do conhecimento da aliança que nós temos com o Senhor. Deus não é uma força impessoal. Deus não é isso. Deus não é uma energia ou a própria natureza, como alguns dizem por aí. Não, Deus é pessoal. Quando nós falamos sobre comunhão, temos que começar nesta afirmativa: Deus é pessoal. A Bíblia o apresenta. Deus é um pai amoroso que quer relacionamento com seus filhos, que criou todas as coisas e sustentou todas as coisas. E esta questão de sustentar todas as coisas é um princípio bem claro de relacionamento, ou seja, se Deus não sustentasse todas as coisas, ele teria criado e abandonado a sua criação. Mas não foi isso que aconteceu. Nós, seres humanos, fomos criados para ter comunhão com Deus e para glorificá-lo. Contudo, o pecado, ele afetou o homem e o relacionamento do homem com o seu Criador. Só que o plano de Deus nos reconciliou por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, a partir de Cristo, nós podemos ter novamente esta intimidade, esta comunhão com Deus. Uma definição aqui de comunhão, esta palavra inclusive é muito falada, a palavra na linguagem bíblica, a palavra é koinonia, que segundo o dicionário bíblico do Strong, koinonia significa comunhão, participação conjunta, fraternidade, associação, intimidade. Também significa a parte que alguém tem em algo, tem em comum. Quais são, vamos apresentar aqui o princípio bíblico, quais são as características da comunhão? Primeiro, familiaridade. Em um relacionamento saudável, um filho
tem familiaridade com seu pai, e do mesmo modo, o homem regenerado é familiar a Deus, reconhece a sua paternidade e desfruta de reverente intimidade com ele. Aqui no Salmo 25:14 foi o que foi dito, né, que a intimidade do Senhor é para com os que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Além disso, uma outra característica da comunhão é a semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, é um ser espiritual e moral capaz de se relacionar com Deus. O pecado, ele afetou essa comunhão da criatura com o seu Criador, criou um abismo entre esse conceito de moralidade humana e a moralidade divina, né? Nós conseguimos ver isso perfeitamente. O conceito de moralidade para o homem é totalmente corrupta, é totalmente errada, porque o pecado faz isso, faz com que o homem tenha ideias de liberdade que, na verdade, escraviza, faz com que o homem tenha pensamentos de que é amor e não é amor, na verdade, é um conceito errado de amor. Mas Cristo restaura isso no homem. Ou seja, o homem está caminhando em oposição a Deus. Cristo, então, restaura, resgata o homem e coloca o homem no caminho de Deus, porque Jesus é o caminho. E aí essa pessoa compreende a vontade de Deus. Então, esta é uma característica importante da comunhão. A semelhança, a imagem e semelhança, que só é possível restaurada em Jesus. Uma outra característica é a atitude receptiva. A comunhão se caracteriza pela receptividade e pela disposição das pessoas de ouvirem umas às outras. Da mesma maneira, o relacionamento do homem para com Deus. O Senhor fala e nos escuta. Deus fala através da Bíblia e o homem responde por meio da oração e obediência. Então, ou seja, há um diálogo. Veja, quando você não tem comunhão, você não quer nem conversar, não quero nem falar com esta pessoa. Então, por isso que é importante você ter comunhão com Deus, porque isso, inclusive, vai te ajudar a ter comunhão com as outras pessoas também. Então, a seguinte questão surge aqui. Como cultivar a comunhão com Deus? Porque se isso tem a ver com a comunhão também com os irmãos, como eu posso cultivar a comunhão com Deus? Primeiro, meditando sobre a Bíblia. Para cultivar a comunhão com Deus, não tem outro caminho. Você tem que se aplicar a uma disciplina diária. Você precisa criar o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E não só ler, meditar. Então não lê rápido, correndo, não. Leia um capítulo, pense, reflita, medite. Nós já falamos aqui em outras aulas. Leia o livro inteiro. Não fique lendo versículos isolados. Então, se você estiver lendo o livro de Josué, começa a ler no início do capítulo 1 até o último capítulo. Se você estiver lendo o livro de Romanos, leia do início ao fim. Leia um capítulo por dia, medite, tente pensar como se aplica na sua vida hoje. Então, a meditação é importante. A Bíblia deve ser lida não somente em cultos. É preciso ler diariamente e observar os conselhos de Deus para a sua vida. Aqui nos Salmos, aproveitar que estamos abertos aqui nos Salmos, Salmos tem várias referências, né, sobre a importância da leitura e da meditação da Bíblia. Vamos ler alguns, porque isso vai dar aqui a orientação adequada
sobre como cultivar a comunhão com Deus. Por exemplo, o Salmo 1, no versículo 2, diz assim: Antes o seu prazer deve estar na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E tem aqui todos os benefícios de alguém que tem o prazer de meditar na palavra de Deus. Um outro salmo, esse salmo inclusive foi escrito especificamente para falar sobre a importância da leitura e da meditação na Bíblia, na palavra de Deus, o Salmo 119. Vou pegar apenas alguns versículos aqui. O versículo 11, por exemplo. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Você sabe disso, né? Que a palavra de Deus, ela é barreira, ela evita o pecado. Quando você guarda, você lê, você medita. Então, a leitura diária da Bíblia faz com que você evite, resista o pecado, resista o diabo. E um outro versículo do próprio Salmo 119, versículo 47. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Então, não se envergonhe de quem você é em Cristo e fale daquilo que você está meditando, testemunhe o poder da palavra na sua vida. Então, selecione um livro da Bíblia aí e leia-o por completo. E esse procedimento coopera para a compreensão da mensagem. Pois apenas uma leitura de um trecho aqui, um trecho ali, você não vai compreender. Eu, por exemplo, nesses dias estou lendo 1 Samuel. Nesse caso, eu tenho que ler 1 e 2 Samuel, porque é sequência. Então, enquanto eu não terminar de ler 1 e 2 Samuel, eu não vou ler outro livro. Porque assim é a maneira correta de ler a Bíblia. Como cultivar a comunhão com Deus? Meditando na Bíblia e orando. A oração é um modo eficaz para se comunicar com Deus. Através dela, nós podemos dirigir a Deus os nossos pedidos, agradecimentos, confissões, adoração. E Deus, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, ore. Eu vejo a oração, uma das definições de oração, às vezes esta palavra ou esta atitude é definido como falar com Deus, orar e falar com Deus. Eu vejo a oração como sendo você buscando harmonizar, trazer harmonia entre o que Deus planejou, entre o que é a vontade de Deus e as suas práticas. Então, quando você ora, você está buscando viver aquilo que Deus planejou para você. A oração tem esse propósito. A oração muda você. Ela te impulsiona para que você obedeça, se submeta à vontade de Deus. Esse é o propósito da oração. Também, como cultivar a comunhão com Deus? Através de louvores. Assim, vamos ler um texto aqui sobre oração, né? Porque é importante esse texto aqui sobre oração. Agora eu vou ler aqui no aplicativo. 1 Tessalonicenses, esse texto aqui não poderia deixar passar. 1 Tessalonicenses 5, 17. É um versículo bem pequeno, que diz: orem sem cessar. Na tradução da NVI, orem continuamente. Aqui, quando o apóstolo Paulo dá instruções finais à igreja de Tessalônica. Como oro sem cessar? De qual maneira eu consigo fazer isso? Orar continuamente. Porque tem pessoas que pensam que a oração é só: eu acordei, orei. A hora do almoço, orei. Antes de dormir, orei. Estou orando 3 vezes ao dia.
E a Bíblia fala para você orar sem cessar. Como isso se aplica na Bíblia, à sua vida, né? Como isso pode ser uma prática da sua vida. Ter momentos de oração é muito saudável e é importante que você tenha. Você acorde, vai orar, tire um tempo orando. Meio-dia, tire um tempo orando. Antes de dormir, é muito importante isso. Mas o cristão, ele tem que, terminou a oração na manhã, e ele vai tomar café, ele vai para o trabalho, vai para a escola, vai arrumar a casa, o que ele for fazer, ele tem que continuar ligado em Deus, conectado em Deus, pedindo Deus direção, que o abençoe, que o guarde. Então isso é orar sem cessar. É você não deixar com que a sua mente, depois que você teve um tempo de oração, a sua mente vagueie e fique pensando e um monte de coisa, e a sua mente é tomada por coisas que não são de Deus. Então é essa atenção que o cristão tem que ter, de estar sempre conectado com Deus e a sua mente, não perdida, não encharcada de coisas do mundo, mas sempre buscando a presença de Deus, sempre orando em espírito. Isso que é orar sem cessar. Não quer dizer que você vai ficar ajoelhado 24 horas, mas você sempre manter-se conectado espiritualmente com Deus. E a outra maneira de cultivar é através de louvores. Louvamos a Deus, desfrutamos da sua presença, né? Salmos são canções, celebrai com júbilo ao Senhor. Salmos número 100. Então, cante. O povo de Deus sempre teve músicas específicas para cantar. O povo de Deus não fica ouvindo músicas que não tem a ver com a sua vida espiritual. Então, qual é a lista de canções que você tem? Isso você cultiva a comunhão com Deus. E também, para a última resposta aqui da pergunta, como cultivar a comunhão com Deus, além de ler a Bíblia, orar, meditar na palavra, cantar louvores, também nos cultos. O culto é uma maneira de você cultivar a comunhão com Deus. Reunir-se no templo com os irmãos para cultuar, isso promove o crescimento da sua comunhão com Deus. E, além disso, também fomenta a comunhão de uns para com os outros. A celebração da ceia do Senhor é uma nítida representação desta realidade. Não posso me relacionar com Deus e, ao mesmo tempo, negligenciar os irmãos. Não tem como. Então, através dos cultos, eu também tenho comunhão com os meus irmãos e com Deus. Agora, a necessidade de ter a comunhão com os irmãos. Nós somos criados para nos relacionar com Deus e com o nosso próximo. Inclusive, Jesus resume lá os mandamentos, né? Ame a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e ame ao próximo como a ti mesmo, porque nós somos criados para nos relacionar com Deus e com os irmãos. Deus não quer que você fique sozinho, solitário. Não, nós precisamos compartilhar a nossa vida com outras pessoas. E veja o que diz aqui alguns textos, né? Vamos pegar aqui Romanos primeiro, no capítulo 12. Romanos capítulo 12 tem uma importante orientação sobre o amor fraternal, a partir do versículo 9. E aí no versículo 13 diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Então, nós somos criados para compartilhar. Um outro texto, ler aqui também Colossenses, no capítulo 3, versículo 16. Aqui, quando o apóstolo Paulo
ele dá instruções para um viver em santidade. Viver em santidade tem a ver com a comunhão entre os irmãos também. E o versículo 16 ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Então nós devemos nos identificar aí com os sentimentos dos nossos irmãos, com as suas alegrias, com as suas tristezas. Eu li aqui Romanos 12, 16, mas no versículo 15 diz assim: alegre com os que se alegrem, chorem com os que choram. É interessante, porque parece que o ser humano tem mais capacidade para chorar com os que estão chorando. Então nós nos identificamos, ficamos comovidos com a tristeza de alguma pessoa. Mas quando a pessoa está alegre, a gente tem dificuldade de nos alegrar com a alegria do nosso irmão. E a Bíblia chama a gente para ter comunhão e ficar alegre. Se alguém estiver alegre, fique alegre com ele. Se alguém estiver chorando, chore com ele. Então nós temos esta necessidade de estar juntos em comunhão. Veja, a igreja, ela só é igreja por causa da comunhão. Porque Deus, ele dá dons para as pessoas, para que cada um complete o outro. Então não existe ninguém que é completo sozinho. Na igreja não existe. Nós só somos completos na outra parte do corpo de Cristo, que é o meu irmão, que tem dons e talentos que eu não tenho. E assim nós somos edificados e fortalecidos mutuamente. Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 1 agora. Versículo 11 e 12 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Irmão, o isolamento é prejudicial à fé. O isolamento não é bíblico, é um comportamento individualista. Nós temos aí na filosofia humana, inclusive até esses dias eu vi uma frase, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Esta é a filosofia do mundo. Da igreja Deus deu a vida para cada um, para que possa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Este é o princípio bíblico. Então, não se isole. Nós precisamos, sinceramente, nós precisamos uns dos outros. Para finalizar esta aula, então, falar com você aqui sobre a prática da comunhão no avivamento bíblico. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ela promove a comunhão. E esta comunhão com Deus e com os irmãos. Como assim a igreja promove esta comunhão com Deus? Porque nós temos escola bíblica, que ensina a Bíblia. Nós temos encontros de estudo bíblico, pequenos grupos. Tudo isso é comunhão com Deus. Dias de consagração, de oração, de jejum. Ou seja, a igreja tem esta intenção de promover, na sua agenda, tem uma ampla atenção à promoção da comunhão com Deus e automaticamente através também da comunhão com os irmãos. Então, cultos públicos e reuniões nos lares, né, quando nós nos reunimos, nós estamos promovendo comunhão. Pequenos grupos, por exemplo,
às vezes você está numa igreja que tem 100 membros ou 1000 membros. Às vezes você está numa igreja que tem menos, que tem uma quantidade menor, mas talvez mesmo assim não tem como você ter proximidade com todos, mas sim com um pequeno grupo, através dos ministérios, por exemplo. Ministério de crianças, de adolescentes, de jovens, homens, mulheres, adultos. Tudo isso é a promoção da comunhão, para que mesmo que esteja em uma igreja que talvez tenha muito membro, mas tem ali um pequeno grupo de comunhão que está associado à edificação, à consolidação da igreja. E desta forma nós praticamos a comunhão. Também nós praticamos a comunhão no cumprimento da missão. Ou seja, nós entendemos que toda a igreja é responsável por evangelizar e discipular as pessoas. Então nós nos unimos para o cumprimento da tarefa. E assim, nós temos a comunhão da missão, de cumprir a missão. Ou seja, na igreja ela tem um ambiente amplo de promoção da comunhão com Deus, seja através da disciplina espiritual, dos estudos bíblicos, da pregação, do ensino, das orações, do jejum, da consagração, também dos louvores, também através dos ministérios, através dos pequenos grupos, através dos cultos. Tudo isso é a prática da comunhão na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Então fica aqui o apelo: se comprometa a ter comunhão com Deus e com os irmãos. Tenha comunhão com Deus e com os irmãos. Seja fiel a Deus. Fortaleça a sua intimidade, a sua comunhão com Deus. E isso vai resultar também na comunhão com os irmãos. Aonde tem comunhão, tem perdão. Aonde tem comunhão, tem um ambiente agradável. Aonde tem comunhão, tem a graça de Deus sendo manifestada. Ninguém quer ser maior ou melhor, ninguém se sente que quer ser exclusivo ou quer mais atenção. Não, todos compreendem a importância de estar participando ativo no corpo de Cristo para a glória de Deus. E assim é que nós temos comunhão com Deus e com os irmãos. Então é isso, estamos encerrando a nossa aula de hoje. Deus abençoe sua vida. Na próxima aula vamos falar sobre servindo através dos dons. É o tema importante aqui também para a nossa missão. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima aula.